Se você está num relacionamento legal, se você está num relacionamento equilibrado, se você está num relacionamento brilhante, que é o único tipo de relacionamento que, vamos combinar, que merece a gente estar, o que se espera é que haja reciprocidade, certo? Se você está num relacionamento que tem reciprocidade, deveria estar recebendo o mesmo que você está entregando. Se você está sentindo que você recebe menos, é porque você entrega mais, porque você doa mais. Gente, você de alguma forma está se doando mais do que está recebendo. Eu quero que você pense agora, e pense mesmo, dá aquela respirada, e pensa assim, o que é que você está ou estava dando mais do que você estava recebendo? Mas você precisa responder, você precisa pensar e responder para mim. Isso, eu não quero mais receber migalhas, eu cansei, eu quero receber mais do que eu estou recebendo, e se eu quero receber mais é porque eu estou recebendo menos do que eu entrego, porque eu quero estar num relacionamento equilibrado, eu quero estar num relacionamento brilhante. Afinal, o que é de fato que você está escrevendo, você está entregando mais? Mas será que você está entregando isso mesmo? Porque às vezes a gente simplesmente acha que precisa mais. Olha só, que é diferente. Uma coisa é você estar num relacionamento onde você sente que está entregando mais e está recebendo menos. E outra coisa é você ter a sensação de que precisa de mais. Simplesmente isso. Essa imagem, cansei de receber migalhas, percebe que é uma imagem passiva? É uma imagem passiva. É alguém que está sentado esperando receber alguma coisa. E não é alguém trocando. Não é alguém trocando. Percebe? Então, eu quero muito que você pense sobre isso. E pode ser que na cabeça da gente fique essa sensação. Eu quero mais. Eu mereço mais. Mas simplesmente pode ser que o teu relacionamento não possa dar mais, porque ele é um relacionamento ruim, ele é um relacionamento meia boca, ele não é um relacionamento brilhante. Talvez você também não esteja dando tanto assim como você imagina. Eu acho que todo mundo tem muita dificuldade em entrar em relacionamentos brilhantes, manter relacionamentos brilhantes por um único motivo, porque ninguém aprendeu a fazer relacionamentos brilhantes. Ponto. Se você tem um parceiro e esse parceiro é legal com você, você é legal com ele. Se esse parceiro não é legal com você, você também não vai ser legal com ele. Então, este é o equilíbrio do relacionamento, percebe? Então, em tese, estaria tudo resolvido, não é? Essa ideia de pare de receber migalhas, está tudo resolvido. É simplesmente você entrega o que você recebe, ou você doa o que você acha que deve doar, e se o outro não corresponder, você para. E pronto, todos os relacionamentos estariam resolvidos para sempre, certo? Não teria mais problema. Então, por que a gente acaba enroscando nisso? E a grande pergunta que eu faço agora para você, e agora nós vamos entrar em forças de caráter. E essa tal de generosidade? Onde entra a generosidade e como que a gente ajusta a generosidade com essa ideia do jogo da confiança, que eu só dou o que eu recebo? Esse é o grande pulo do gato que eu vou te entregar hoje com forças de caráter. Se você está num relacionamento brilhante, se você quer florescer, se você quer ser cada dia melhor, poxa, já aí está embutida uma ideia de generosidade. E ser generoso não é exatamente o jogo da confiança. Ser generoso é o contrário ainda, não é? Ser generoso não é quando a gente dá sem querer receber, quando a gente dá sem estar pensando em receber.
E ser generoso não é algo bacana, ser generoso, ser generosa não é algo bacana, não é algo que todas as religiões já se apropriaram disso e nos colocam como um valor, que inclusive também está nas virtudes e nas forças de caráter. Então, como é que faz isso, doutor? Como é que a gente resolve esse enrosco? Então, agora nós eu vou entrar com você aqui em forças de caráter. Aqui, ó. Essa ideia de que a humanidade tem 6 virtudes principais, que é temperança, transcendência, coragem, sabedoria, justiça e a própria humanidade. Tá? E uma dessas virtudes é a humanidade. Uma dessas virtudes, uma dessas 6 virtudes é humanidade. E uma virtude, e são 6, é como se fosse algo que todos os seres humanos, em praticamente todas as culturas, em todos os tempos que se tem conhecimento, valorizaram uns nos outros e a si próprios. São essas 6 virtudes. E a psicologia positiva tem o pressuposto de nos tornar mais virtuosos, ou seja, desenvolver ainda mais estas 6 virtudes dentro da gente. E como é que a gente desenvolve essas virtudes? Joga para o universo? Não joga para o universo, não joga para o universo. Pensa positivo? Não pensa positivo. Joga na Mega Sena? Não joga na Mega Sena. Tem que entender como isso funciona. E para desenvolver as suas virtudes, essas virtudes, existem forças de caráter, que é como se fossem rios, como se a virtude fosse um grande mar e as forças de caráter fossem rios que levam água para esse mar, né? Então, se você quer desenvolver esse lago, esse mar da humanidade, existem 3 forças que vão levar água para isso, que é o amor, que eu chamo de amorosidade, que é a generosidade e que é a inteligência social. São 3. Mas hoje aqui eu só quero falar de uma dessas 3. Eu só quero falar de generosidade, porque isso tem a ver com essa história de receber migalha. Como é que você tem que tratar igual os outros, ou seja, eu recebo, eu entrego, eu recebo, e como é que eu vou ser generoso? Se generosidade é o pressuposto de você fazer sem ter que esperar nada em troca. Essa que é a grande pergunta que você tem que entender. E quando você trabalha com as forças de caráter, o Seligman divide assim em 2 eixos, como se fosse um alvo, né? Que assim, no eixo horizontal, de um lado você tem cabeça, do outro lado você tem coração. Então, uma força, ela pode ser mais cabeça ou pode ser mais coração. E ela pode ser no eixo vertical, mais intrapessoal, ou seja, mais você com você mesmo, ou pode ser mais interpessoal, ou seja, você com o seu grupo, tá? E a generosidade, olha aqui nesse slide, a generosidade está aqui, ó, essa bolinha cinza aqui no canto superior direito, que é uma força que ela é bastante coração e bastante interpessoal. Faz todo sentido, né? Generosidade é mais coração, você não pensa muito, é alguma coisa muito da tua emoção. E é claro que você é generoso normalmente com os outros. É essa ideia de fazer esse bem, fazer bem aos outros. No Instituto Via é um teste gratuito que você faz, você pode ir lá, você se cadastra, você responde perguntas e eles vão te entregar, esse é um site americano, mas tem em português, que eles já aplicaram isso em 15 milhões de pessoas no mundo, eles vão te listar como estão as suas 24 forças de caráter na ordem que são mais importantes para você. E quando você faz isso, essas forças são todas estudadas, como é que elas se relacionam, e existe uma maneira como elas se ligam, essas forças, que todo mundo tem as 24 dentro de si. A generosidade é essa bolinha cinza, tá?
mas ela se liga, a generosidade se relaciona principalmente com outras 5 forças. Ou seja, quem tem generosidade normalmente vai estar vinculado com essas outras 5 forças principais. Olha que interessante. Você vai me acompanhar aqui, ó. Está ligado a amor, a amorosidade. Está ligado à gratidão, amorosidade, que está em cinza porque é da virtude de humanidade. E depois 3 outras forças que estão ligadas à virtude da justiça, que é trabalho em equipe, imparcialidade e liderança. Está vendo que todas essas 5 forças, que na verdade com generosidade são 6, todas elas estão acima do eixo horizontal. Ou seja, elas são acima, elas são muito mais voltadas para o grupo. Elas são forças interpessoais e não intrapessoais. Então, quem é generoso, olha aqui, me acompanha aqui que é muito importante, que agora nós vamos entrar vamos pisar em toda a dor, essa coisa de receber migalhas, essa coisa dos relacionamentos que não funcionam, nós vamos botar um pé no relacionamento abusivo, né? Então, toda a generosidade, ela é voltada ao grupo, ela é voltada a como você consegue trabalhar com os grupos que você faz parte. As pessoas que são generosas, elas têm uma capacidade de liderança grande, né? Elas têm capacidade de lidar com grupos e extrair deles o que for de melhor. Então, vê, o que é curioso é assim, é que essa força de caráter da generosidade, todas as grandes religiões do mundo sempre trouxeram como uma virtude. O budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, e mesmo assim, eu não conheço nenhuma religião que valorize o egoísmo, né? Porém, a generosidade é voltada para o grupo, Talvez a generosidade seja uma característica humana que a gente tem de melhor para a gente agir dentro dos grupos, para fazer com que os elementos do grupo, os indivíduos do grupo, venham interagir com nós, com a gente, honestamente. Isso tudo assim, quando a gente está falando de emoção, de caráter, de virtude, nós estamos falando de algo, de traços que a natureza e milhões de anos foram sendo evoluídos dentro da gente. Assim como a gente foi evoluindo o nosso aspecto físico, também a gente foi evoluindo o nosso aspecto emocional, nosso aspecto cerebral, nosso aspecto intelectual. Tudo que a gente não vê, mas que a gente é também passou por uma evolução natural. As pessoas que vivem num ambiente de generosidade, a hora que elas vão interagir com você, elas não vão trapacear no jogo. Elas vão agir honestamente com você. Percebe a diferença? Mas a hora que a gente está no tete-a-tete, 1 a 1, o que tem que prevalecer é essa honestidade do jogo da confiança. Você é legal comigo, eu sou legal com você. Você não é legal comigo, eu não sou legal com você. E aí a troca se equilibra, percebe? Você pode continuar sendo generoso com o seu grupo, com as pessoas, com o seu meio. E pode levar em conta essa ideia do jogo da confiança. Eu vou construir confiança se for possível. Se não for, eu não construo. E onde que a porca torce o rabo? Isso é muito importante você entender. Aonde que a porca torce o rabo? Quando você quer ser generosa, onde não cabe. Esta generosidade que eu quero dar, eu quero contribuir, quando você faz isso para o relacionamento, sem levar em conta de que você deve, de fato, preservar
o equilíbrio do relacionamento com essa troca igual, com essa reciprocidade, você começa a misturar as duas coisas. E aí elas não vão funcionar. Percebe? E isso é o que normalmente a gente faz. A gente, quando vai para um relacionamento, a gente quer construir algo, às vezes, algo... Putz, quem é generoso, quem tem a força da generosidade como uma força de caráter essencial, uma força de assinatura, normalmente quer ser generoso em todos os momentos. Quer ser generoso com todo mundo. Essa generosidade de fazer coisas boas sem esperar nada em troca. E aí o que acontece? Você vai botar o pé num relacionamento abusivo. Se você encontrar uma pessoa com outro comportamento. Percebe? E isso, as pessoas não se dão conta que isso acontece. Você só vai se dar conta a hora que você entender como está a generosidade na tua força de caráter, nas tuas forças de caráter. Quer ver? Quais são as pessoas que estão num relacionamento abusivo? Mas estou falando de relacionamento abusivo, assim, daqueles bravos mesmo. Tem de tudo. Inclusive, eu tenho um vídeo muito visto no canal Refelicidade, onde eu abro o vídeo e eu falo assim, os relacionamentos abusivos estão por toda parte. Eles existem entre colegas de trabalho, entre chefe e funcionário, entre irmãos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, e dentro dos relacionamentos amorosos. Relacionamento abusivo está em todo lugar, de todo jeito. Não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe nada. Qual é o único traço que une as pessoas que estão dentro de relacionamentos abusivos? Os relacionamentos abusivos acontecem com pessoas boas. Pessoas boas, pessoas generosas. Essa é o que mais define quem está dentro de relacionamentos ruins desse tipo. Pessoas que se dão mais do que deveriam, entre aspas. Pessoas que vão para um relacionamento e começam a misturar essa necessidade de ser generosa, porque às vezes é uma força de caráter da pessoa, com a necessidade de ter relacionamentos equilibrados. Percebe? Quando você começa a utilizar uma força de caráter que funciona pro grupo, e você viu aqui quando eu coloquei no eixo como a força da generosidade é na parte de cima, como é interpessoal, quando você começa a misturar o que é do grupo com o teu relacionamento pessoal. Aquilo que você vive com uma pessoa. E aí enroscou. Aí enroscou completamente. O que é muito importante ser notado é que a força da generosidade é algo que existe de verdade nas pessoas. Não é algo... eu mesmo, durante muito tempo, duvidei. Falei, mas será que as pessoas são generosas mesmo? A gente vê vê personagens como o Gandhi, Madre Teresa, a Irmã Dulce. A gente vê pessoas que, de fato, têm a vida inteira de doação, são ícones de doação, de uma generosidade imensa. Elas são muito generosas. E isso é uma força de caráter delas. Isso é um traço característico da personalidade delas. E se elas não entenderem para que serve a generosidade, elas vão meter os pés pelas mãos e vão misturar a generosidade humana com o equilíbrio, a troca dentro dos relacionamentos. E isso é assim, depois que você vê, não tem como desver, é muito importante que você veja. Toda a força de caráter, e aqui nesse slide fica bem nítido para você, você tem, olha, qual é a virtude? A humanidade. Qual é a força de caráter? A generosidade. Então, exercendo a generosidade, é uma força que faz com que você desenvolva a tua humanidade. Agora,
Tem um jeito ideal de usar a força de caráter da generosidade? Tem. Ela não pode ser nem superutilizada e nem subutilizada. Porque senão você vai fazer besteira. Você não vai ter este equilíbrio que a vida traz para a gente, os limites que a vida traz para a gente. Então, o que acontece? Se você superutilizar a tua generosidade, você vai ser intrusiva. Você vai querer dar pessoas que às vezes elas não querem resolver, não querem receber, que elas não estão precisando. E você quer dar, e que você quer dar, e que você quer dar, porque você tem essa força dentro de você, que você quer fazer isso. É parte da tua assinatura. Você não tem como evitar. Mas se você não calibrar, você vai fazer besteira, você vai ser intrusiva, você vai querer dar para quem não recebe, para quem não está precisando. E você vai gerar um efeito contrário. Da mesma forma, se você não utilizar, ou utilizar menos a tua generosidade, você vai ser uma pessoa indiferente. E você não vai ver o que está acontecendo à tua volta. E não vai se envolver com nada. É uma espécie de um autismo, né? Um autismo social. Então, existe uma zona ideal de utilização da força. E é este equilíbrio, esta ponderação, que vai fazer com que você esteja sempre no ótimo dessa força. E neste ótimo, nessa máxima eficiência, que a tua humanidade vai florescer. Percebe? Mas agora, como é que eu desenvolvo essa tal de generosidade? Você começa a se perguntar sobre como anda a sua generosidade. Por exemplo, como é recebida pelas outras pessoas que estão à sua volta, no seu grupo, eventualmente quando você é generosa, quando você tem esse ato de generosidade nesse sentido que eu coloquei. Como é que as pessoas olham para você? Será que as pessoas olham com desconfiança, achando que você está querendo alguma coisa em troca, que você está sendo falsa, que você vai, em algum momento você vai pedir alguma coisa, que você está tentando enganar? Como é que as pessoas recebem a tua generosidade? Depois, uma pergunta aqui: quando você foi generosa na sua vida? Quando você acha que você teve essa atitude de dar alguma coisa que é seu mesmo e que você não esperou nada em troca? De verdade. Né? De verdade. Olha, a melhor maneira para você sistematizar o desenvolvimento da generosidade que você tem é você descobrir uma maneira de fazer um trabalho voluntário. Nem que seja, sabe, assim, faz 1 hora por semana, de trabalho voluntário em algum lugar que estão precisando para você. Faça isso. Você vai ver que experiência fantástica você vai viver. Depois você me conta. Faz durante 1 mês, para ver o que é que está acontecendo, como é que você vai se sentir, depois você me conta, tá? E é assim que você lida com isso, com essa força de caráter. Você tem que reconhecer como isso está no seu meio. Se as pessoas, se o teu grupo, se a tua sociedade, se a tua cidade, se a tua escola valoriza, e eu acho que você vai se surpreender, porque você vai ver que as pessoas não valorizam. Pior ainda, as pessoas nem conseguem reconhecer generosidade, porque começam a achar que você está de sacanagem. Você vai pedir alguma coisa, que você vai estar querendo fazendo isso porque você quer ganhar alguma coisa lá na frente, né? Então as pessoas muitas vezes nem conseguem reconhecer, mas é muito bom que você faça essa percepção. Depois que você pense na tua história de generosidade, quando é que você foi mais generosa? E depois que você descubra uma maneira de praticar isso, tá? É muito importante. Você percebe? Eu quero voltar nesse slide para você ver como que
a generosidade se relaciona com essas 5 outras forças, como isso é muito voltado para o grupo, como isso é muito voltado para a produtividade, sabe? Olha aqui, ó. Olha quais são as forças que melhor se relacionam com a generosidade. O amor, gratidão, liderança, trabalho em equipe e imparcialidade. Né? Putz, você não pode pensar em uma combinação melhor de forças para gerar resultados, eficiência, ganho dentro de um grupo. Porque esta diferença de adequação, de onde você vai usar a força da generosidade, voltada para o grupo, com essa diferença do jogo da confiança, que é no tete-a-tete, no 1-a-1, no individual, você tratar o outro da maneira como ele lhe trata, equilibradamente, da forma como ele lhe trata, é algo assim que vai transformar a maneira como você se relaciona com tudo, sabe? Então, quando você faz isso, você vai para o grupo. Ser generoso é você que delimita o tamanho da tua generosidade. Você não depende de mais ninguém. Eu tinha determinado o meu tempo semanal que eu me dedicava à mediação. E era isso, eu decidia. Do mesmo jeito você vai decidir a sua generosidade com quem quer que seja. E ponto. Porque é isso que vai te fazer bem. Senão você vai sair fora e a força não vai estar equilibrada. Percebe? Diferente de quando você está num relacionamento com uma pessoa específica que tem nome, endereço, CPF, e você dá para ela, ela te sacaneia. Você dá, ela te sacaneia. Você dá, ela te sacaneia. Aí é jogo da confiança. E aí, parceiro, eu não vou dar mais. Eu só vou dar o que eu recebo. É completamente diferente, entendeu? Você pode fazer o teste, a avaliação de forças de caráter gratuitamente no site desenvolvido lá pelo Martin Seligman, no Instituto VIA, que é um site que já fez mais de 15 milhões desses testes. Ele está disponível em 37 línguas diferentes, inclusive em português. É gratuito e você faz lá e você tem na hora o teu resultado, a ordem das tuas forças de caráter. Se você quiser, você vai lá. Se você tiver qualquer problema, você pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda você a fazer o teu teste. Tá? Mas é muito fácil, é muito simples, tranquilo.